Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Jair Luiz Reis e hoje vamos refletir um pouquinho sobre a Constituição Litúrgica Sacrosanctum Concilium. Então, o texto que vamos refletir, ele está, claro, no Compêndio do Vaticano II. Então, essa Constituição é sobre a Sagrada Liturgia. Documentos aí a gente já viu sobre a Dei Verbum, que fala sobre a questão da revelação, da transmissão, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que também é outro marco fundamental da vida da Igreja. E agora essa Constituição, ela não é dogmática, na verdade, ela é uma Constituição litúrgica. Então diz aqui, Constituição Sacrosanctum Concilium, sobre a Sagrada Liturgia. O texto e todo o movimento litúrgico que precedeu o Concílio Vaticano II fizeram com que as pessoas pudessem celebrar mais, participar mais na própria língua vernácula. Então essa proximidade com a celebração, então são todos apelos aí que estão aí dentro desta Constituição litúrgica. Esse documento tão importante que dá as diretrizes litúrgicas na vida da Igreja, ele é muito grande, então eu vou selecionar o primeiro capítulo e alguns pontos também para que a gente tenha um pouco essa percepção. Eu vou começar lá no número 5 do documento, quando vai falar um pouco, descrever um pouquinho a natureza da Sagrada Liturgia e sua importância na vida da Igreja. Então, por que a Sagrada Liturgia é tão importante? Por que nós precisamos celebrar? Por que nós precisamos rememorar aquilo que Cristo realizou? Então, o documento vai focar bem isso. Então, diz o número 5, pelo que em Cristo deu seu perfeito cumprimento da nossa reconciliação com Deus, e nos foi comunicada a plenitude do culto divino. Esta obra de redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, que tem como seu prelúdio as maravilhas do Antigo Testamento, e em Cristo, então, nós temos essa referência. Então, a liturgia, o que nós fazemos? Nós fazemos memória, nós atualizamos a obra redentora de Cristo. Aí no número 6 vai falar que as obras da salvação continuada pela Igreja realiza-se na liturgia. Porque aqui não vai se restringir a abordagem aos sacramentos, ou vai falar sobre a liturgia das horas, vai falar sobre o ano litúrgico e tantos outros, mas o nosso primeiro capítulo que nós vamos desenvolver aqui vai focar mais na natureza e na compreensão da liturgia. Então a obra salvífica continuada pela vida da Igreja realiza-se na liturgia. Isso nós temos no número 6. Portanto, como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também Ele enviou os apóstolos cheios do Espírito Santo. O texto vai dizer, por meio do sacrifício e dos sacramentos, sobre os quais gira toda a vida litúrgica a obra da salvação que é anunciada. Então, os sacramentos, a liturgia, de forma geral, nós celebramos aquilo que Cristo realizou. 6, leio um fragmento. Desde então, a Igreja jamais deixou de reunir-se para celebrar o mistério pascal, lendo tudo quanto nas Escrituras a ele se referia, celebrando a Eucaristia, na qual se representa a vitória e o triunfo de sua morte, e ao mesmo tempo dando graças a Deus pelo seu dom inefável em Cristo Jesus, para louvor de sua glória, por virtude do Espírito Santo. Então, a ação da obra salvífica de Deus, que é continuada pela fé, pela vida e pela celebração da liturgia. Então, o número 7 vai chamar a atenção nesse ponto, né? Para realizar tão grande obra, Cristo está presente em sua Igreja, especialmente nas ações litúrgicas. A centralidade que a liturgia tem na vida e na fé da Igreja.
no número 9 vai dizer que a liturgia não é a única atividade da igreja, também para não querer restringir somente nisso. A Sagrada Liturgia não esgota toda a vida da igreja, diz o número 9, com efeito. Antes que os homens possam achegar-se à liturgia, é necessário que sejam chamados à fé e à conversão. E aí entramos no número 10 aí, que é um dos pontos centrais. A liturgia é o cimo e a fonte da vida da igreja. Diz o texto: contudo, a liturgia é o cimo para o qual se dirige a ação da igreja e ao mesmo tempo a fonte de onde emana toda a sua força. Na verdade, o trabalho apostólico ordena-se a conseguir que todos os que se tornaram filhos de Deus pela fé e pelo batismo se reúnam em assembleia, louvem a Deus na igreja, participem no sacrifício e comam a ceia do Senhor. É importante reforçar essa ideia que o documento põe. A liturgia é assim o cume, é fonte da vida cristã. A ação da vida da igreja, ela se dirige para a liturgia. Depois então que nós passamos pela fé, pela conversão, nós somos convidados a celebrar continuamente esta fé. É uma fé que é alimentada pela liturgia. Uma fé que cada vez mais se robustece. E nós, como precisamos nos alimentar para nos manter, para nós podermos realizar as nossas atividades, nos continuar no caminho, é importante também que nós tenhamos este alimento espiritual. E o número 10, ele vai pôr principal acento na Eucaristia, diz aqui. Na liturgia, portanto, a liturgia sempre é de forma geral, toda a vida, toda a celebração da igreja. Da liturgia, portanto, e particularmente da Eucaristia, como de uma fonte, corre sobre nós a graça, e por meio dela conseguem os homens, com total eficácia, a santificação em Cristo e a glorificação de Deus, a que se ordena, como a seu fim, todas as outras obras da igreja. Então a liturgia que é a cume, mais especificamente a Sagrada Eucaristia, como essa fonte contínua que nos alimenta, que corre para nós, que vem ao nosso encontro, esse alimento salutar. E nós precisamos, para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada no dia a dia, a Eucaristia é fundamental. Porque, por um lado, nós estamos nesse caminho de santificação e, claro, por isso nós rendemos glórias a Deus. No número 14, diz aqui: é desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação na celebração litúrgica que a natureza da liturgia exige e a qual todo cristão, raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, está retomando a primeira carta de Pedro 2,9, tem o direito e obrigação por força do batismo. Então essa necessidade de promover também uma formação litúrgica e uma participação ativa, porque quanto mais a pessoa vai conhecendo, quanto mais ela vai percebendo toda essa riqueza, com certeza mais ela vai celebrar, mais ela vai conseguir avançar. No número 26, uma atenção para um aspecto também muito importante, quando diz: as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, que é sacramento da unidade, povo santo reunido e ordenado sob a direção dos bispos. Os sacramentos têm o caráter de unidade e de comunhão eclesial. Não são ações privadas. São sempre ações, celebrações da igreja. Por isso, essas celebrações pertencem a todo o corpo da igreja. Manifestam
implicam-no, mas atinge a cada um dos membros de modo diverso, conforme a diversidade de dons, dos ofícios e da atual participação. Então, os sacramentos precisam ser valorizados. A liturgia, de forma geral, precisa ser valorizada. Toda essa participação, essa celebração, celebrar a nossa fé, celebrar essa nossa pertença a Cristo, fazer memória de toda a sua entrega. Isso é central na vida e na comunhão da Igreja. Então essa Constituição Sacrosanto Concílio mostra que cada vez mais as pessoas precisam se aproximar, conhecer, para celebrar mais. Eu vou destacar nesse vídeo estes pontos, mas todo o documento em seguida ele vai falar sobre a questão da centralidade da língua vernácula, vai falar também das duas mesas, da centralidade da mesa da palavra, a mesa da Eucaristia. Ambas precisam ser plenamente valorizadas. Então, são alguns dos aspectos da Constituição Litúrgica Sacrosanto Concílio. Então esse vídeo na verdade é um pequeno aperitivo para que vocês possam ver esse documento e aprofundar mais. Celebrar é essencial, celebrar é fundamental. Fazer memória da obra redentora de Cristo é isso que nós fazemos na liturgia, de forma mais particular ainda na Eucaristia, o nosso grande alimento, a nossa grande fonte de salvação. Muito obrigado, um grande abraço e até nossa próxima oportunidade.